Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem para a mesa? Depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos sentar. O livro da sabedoria, hoje apresentado a nós no capítulo 2. O livro que brota do coração de um agiógrafo, hagios, santo, grafos, aquele que escreve. Este agiógrafo tem o grande desafio de inculturar a fé judaica num contexto de uma terra estrangeira, a saber, Alexandria. Do mesmo modo como assimilar os conceitos, os termos, a lógica do pensamento filosófico grego. É o último livro do Antigo Testamento que não está sendo escrito no hebraico. Portanto, tem uma outra lógica de pensamento e de apresentação das coisas. Nesta inculturação, nesta assimilação, deve conservar aquilo que houver de mais genuíno para a fé de Israel. Este livro é profundamente atual. Hoje nós temos no âmbito da comunicação e do marketing, que é o que estudo pessoalmente na pós-graduação, um conceito, o conceito da convergência. Antigamente nós produzíamos coisas e nos encontrávamos de um modo mais ou menos isolado. Hoje as coisas estão profundamente interconectadas. Para traduzir isso num exemplo muito concreto, a relação que antes nós tínhamos com a TV. Nós éramos espectadores passivos daquilo que estava sendo apresentado. Toda a família consumia mais ou menos o mesmo canal. Depois, logo em seguida, nós passamos a ter acesso à TV a cabo, onde cada um no espaço da casa poderia consumir um conteúdo de um canal. Depois, nós passamos para o streaming. Não vou citar aqui o nome do streaming mais famoso, porque não está me patrocinando. Mas você sabe o que eu estou querendo dizer, não é? Quando a gente escuta aquele que eu acho que é um dos melhores sons para traduzir uma marca, que é tudum, né? Porque quando a gente está cansado, estressado num dia de trabalho, corre o risco de perder o réu primário com o marido, a gente tudum, senta no sofá e come uma pipoca. Ali naquele contexto da nossa casa, vendo os filmes que a gente quer assistir, sem gente enchendo o saco. Depois do streaming, nós estamos numa outra fase, que é onde a interatividade é mais intensa. Hoje é possível, até mesmo no caso do streaming, a gente interferir no roteiro deste ou daquele filme, na medida em que as marcas estão em diálogo profundo com as nossas experiências humanas e concretas. Hoje não basta vender um produto, não basta ter o melhor preço. Uma marca tem que ser uma experiência e ela tem que estar o tempo todo em diálogo. Algumas marcas, não vou citar também, porque ainda não nos patrocinam, quando patrocinar eu passo a citar aqui, tem até o que a gente chama de influencer virtual. Uma boneca que conversa com a gente e diz: pode ficar tranquilo que o seu celular está chegando. Então, veja, hoje nós estamos numa cultura de convergência, de interatividade, onde a gente, no clique do celular, sabe exatamente o que está acontecendo em tempo real do outro lado do mundo, lá na guerra na Palestina. Então, o autor do livro da sabedoria está num contexto mais ou menos assim, evidentemente não com a escala que nós temos com a tecnologia, mas ele, na maneira com a qual escreve o livro, demonstra profunda atenção, profunda abertura a receber todo o conhecimento de Alexandria e preencher este conhecimento
da sua fé. O que é muito provocador, porque hoje a gente tem que se perguntar, cada um de nós, se nos ambientes digitais nós damos testemunho de Cristo. Não é enchendo o saco aquelas mensagens chatas de WhatsApp, não. De um moralismo, de alguma coisa que a gente quer que os outros façam, que a gente não dá conta de fazer na nossa. Mas do ponto de vista de criar no ambiente digital, criar nas muitas possibilidades que temos, tendo hoje tanta oportunidade de nos encontrarmos rapidamente uns com os outros, de termos acesso a uma grande quantidade de pessoas e de informação, fazer dali um lugar que seja um veículo da mensagem do Evangelho, da sabedoria e de coisas boas. Não raro, nesse nosso ambiente atual de convergência, nós estamos apenas afirmando o nosso ponto de vista, nossos preconceitos, os nossos falsos consensos e as nossas hipocrisias, quando, na verdade, a internet, que é um grande aerópago contemporâneo, para citar uma palavra do universo grego, é uma grande praça pública, ela pode também servir para que a gente divulgue coisas boas, desde receitas gostosas até a partilha da sabedoria, até o compartilhamento de uma viagem com a família, muito mais do que para poder exibir que tem mais dinheiro do que a vizinha ou do que a cunhada, mas para poder dizer, estamos bem em família, a família é um tesouro para nós, e por isso a gente posta essa foto aqui. Dá para você ver que o menino está bagunçando, né? Que ele está cheio de areia, porque o meu filho é como o seu filho, mas a gente se realiza, né? Poder fazer um bom retrato, entende? Da família, que é um sonho privilegiado do amor de Deus. Então, o autor do livro da sabedoria está nesse esforço. No tempo dele, as fronteiras estavam cada vez mais fluidas. Então, se poderia ser judeu e, ao mesmo tempo, estar em Alexandria, que tem profunda relação com os gregos, e sobre o Império dos Romanos, entende? Ao mesmo tempo, ser três coisas. Então, ele tem que rebolar, sair da zona de conforto para conservar-se como judeu, estando num lugar com forte influência dos gregos e sob o domínio dos romanos. Assim como nós hoje. A gente é pai, é mãe, é padre, mas também é um pouco de influencer. A gente é pai, é mãe, é padre num lugar muito concreto, mas também somos cosmopolitas, porque viajamos o tempo todo para lá e para cá. A gente mora numa cidade, mas trabalha na outra. Que rastros nós deixamos atrás de nós? De reclamação? De murmuração? Ou nós damos um testemunho do Evangelho que quer sempre se atualizar, quer sempre se concretizar em nossa existência? Esse é o desafio atual do livro da sabedoria. Mas vamos a situação precisa desta primeira leitura escolhida para nós. O livro da sabedoria assim diz, versículo 23, a primeira leitura de hoje: Deus criou o homem para a imortalidade, poderíamos traduzir como incorruptibilidade, e o fez à imagem da sua própria natureza. O autor do livro da sabedoria aqui está relendo o livro do Gênesis. Esse é um dos princípios da literatura antiga. Nós conservamos as coisas, mas o passado não em função do que está atrás, mas no seu valor presente. Então, ele está lendo o início imemorial da criação, que está no livro do Gênesis, está traduzindo isto numa perspectiva grega, dizendo: Deus criou o ser humano incorruptível. Essa palavra é muito fecunda. Aqui está imortalidade, mas a tradução da CNBB traz incorruptibilidade, porque se estamos atentos e prestamos atenção na primeira leitura de ontem, se diz que a sabedoria de Deus não se dá aos perversos, aos iníquos e aos corruptos. E o início do livro da sabedoria, vimos isso ontem, é uma palavra dirigida aos príncipes deste mundo, que não podem se deixar entorpecer pelo poder, porque é Deus que é soberano de todas as coisas. E Ele colocou cada um de nós, seres humanos, nós vamos ver isso no capítulo 9 do livro da sabedoria, para sermos regentes da criação. Então, Deus criou o ser humano para ser incorruptível. E por que essa palavra é importante? Quando alguém rouba dinheiro do erário público, evidentemente isso não acontece no Brasil, nem nas nossas cortes jurídicas aqui do Brasil, né? Nós estamos dizendo de outras cortes, como a corte de Elsinore, onde se dá a peça Hamlet,
ou lá em Roma, né? Nada que um burrinho de ouro não compre em Roma, como diz Shakespeare, nós estamos dizendo de lá, não aqui do Brasil, para ficar claro, né? Porque não tem dinheiro para advogado. Corrupto é alguém que teve o seu coração rompido, dividido. Então, a pessoa criou tanto apego aos bens, ao poder, se tornou tão ambiciosa, se torna um servo do invejoso, que é o diabo, vamos ver isso aqui, está dito no versículo 24, que ela está desintegrada. O perverso, desde o ponto de vista psicanalítico, é alguém que está virado do avesso, que transgride a norma, que manipula, que influencia, que acha que as pessoas têm que apenas confirmar os seus caprichos, que as pessoas são um objeto do seu prazer. Então, o livro da sabedoria diz, Deus não nos criou para isso, não nos criou para o avesso, não nos criou para a iniquidade, não nos criou para a perversidade, não nos criou para o mal, não nos criou para termos o nosso coração dividido. E há uma série de coisas que dividem o nosso coração. O poder, os vícios e as ambições. Quem é que já não viu uma família sendo dilacerada, tendo o seu coração, o seu núcleo mais íntimo corrompido por conta da ambição? O livro da sabedoria diz, Deus não nos criou para isso. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Tudo que existe tem uma centelha divina. Tudo. Salmo 105 lembra, Deus envia o seu sopro de vida e tudo passa a existir. Não é que tudo se identifique com Deus, nós não somos panteístas, nós não cremos que tudo é Deus, mas nós cremos que na imanência, um conceito filosófico do criado, habita Deus. Ou um pôr do sol não fala de Deus, ou a beleza de uma flor não fala de Deus, ou uma brisa suave num dia quente não nos dá testemunho da bondade de Deus, que cuida de todas as criaturas. Então, tudo tem uma centelha divina. Agora, há algo que, além de ter uma centelha divina, tem o próprio Espírito de Deus em si e foi criado como obra-prima de Deus. Quem? Cada um de nós, o homem e a mulher. Se bem que tem gente que a gente olha na rua e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa deve ser um rascunho, não é possível que seja imagem e semelhança de Deus, é muito esquisito. Então, para além disso, da exterioridade, todos nós, segundo nossa dignidade humana, desde um feto no útero de uma mãe, até um idoso num estado profundo de demência, numa cama de hospital, todos nós temos uma dignidade inalienável. Como lembra Levinas, o filósofo judeu, todos nós temos um valor ético que é explícito. Porque isso aqui tem valor na medida em que a gente coloca um preço. Isso aqui custa 1.000, isso aqui custa R$500. Agora, o ser humano não. O nosso valor não tem a ver com a nossa funcionalidade. Não é uma coisa que vem de fora para dentro. Não está ao bel prazer das relações de mercado. O nosso valor intrínseco, insubstituível, inalienável, intransferível, incorruptível. Estou me sentindo um advogado. Mas, ia fazer uma piada aqui, mas eu não vou não, porque aí eu posso ser preso. Mas este valor inalienável, incorruptível, vem do fato de que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem significa que no homem, em cada ser humano, há uma representação de Deus. O que é uma imagem? O que é uma fotografia? A fotografia traz a nossa presença. A gente está com saudade de alguém, a gente pega uma fotografia da pessoa e coloca no peito. Então, representa a pessoa. Quando a gente quer fazer uma homenagem para alguém, a gente constrói uma estátua, representa a pessoa. O ser humano representa. E por que semelhante? Porque há uma relação de analogia. Deus é o Senhor da criação e cuida da criação com amor, a cultiva. O livro do Gênesis fala que ele cuida da criação como um jardineiro. Assim, então, a primeira profissão do homem, o primeiro ofício que ele recebe de Deus é de ser jardineiro. Já parou para prestar atenção nisso? Deus dá ao homem a missão de guardar e cultivar a criação, porque Deus é o jardineiro do universo. Ele plantou cada uma das coisas segundo a ordem do seu amor. Então, no 7º dia, ele recua e dá ao homem e à mulher a missão de guardar e cultivar a criação. Quer dizer, como Deus
é o guardião e o cultivador, o homem e a mulher assumem essa missão. Daí decorre a nossa dignidade. Aí vem o versículo 24, os parentes, o diabo, que por inveja institui a corrupção. A palavra diabo no grego, e aqui é o primeiro momento da Escritura, onde aparece claramente a figura dessa entidade. Quer dizer, o Antigo Testamento não conhece muito bem a ideia do diabo, tal e qual nós conhecemos. Vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Mas aqui no livro da sabedoria aparece o diabo. Por quê? Porque nós temos um conceito grego. A palavra diabo vem do grego diabolos, que é o divisor. O que é o símbolo no grego? É aquilo que conecta. Por que o creio é o símbolo apostólico? Porque quando nós rezamos o creio, professamos a fé, nós estamos conectados, todos nós, com a katá orhilos, com a Igreja Católica, que é katá segundo orhilos, o todo. Em todos os tempos e lugares, do mesmo jeito, aqui no Japão, na Rússia, todos nós rezamos do mesmo jeito, professamos a mesma fé. É lógico, de modos diferentes, mas confessamos a mesma fé, por isso nós somos católicos. Então o símbolo é aquilo que nos une, o diabo é o que nos divide. Então o livro da sabedoria diz que há um invejoso, alguém que se coloca contra Deus, que está o tempo todo querendo corromper, dividir. E vemos que para além desta força do mal que quer corromper, o diabo, que é homicida e mentiroso desde o princípio, lembra João no seu evangelho, para além dele e superando a força deste diabo, há, versículo 3 da primeira leitura de hoje, capítulo 3, versículo 1, a vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Então, o que o livro da sabedoria está trazendo a nós? Que há sim uma tendência ao mal, à corrupção, à morte como consequência do pecado na criação. Mas Deus tem a sua sabedoria, o seu desígnio, e convida este homem e esta mulher para a ressurreição. E aqui é importante ter essa clareza, porque como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que ter consciência que o nosso ser exterior ele vai se corrompendo. E aí quando a gente vê que está se corrompendo exteriormente falando, a nossa tendência é encher nossa cara de botox. Aí fica todo mundo parecendo asiático. Não vai adiantar nada, porque o ser exterior, por consequência do pecado e por uma cadência natural do criado, ele vai se desfazendo. Seu joelho, sua coluna, vai tudo virando pó. Eu vou malhar. Ótimo, vai malhar, mas chega uma hora que vai virar pó. Agora, algo internamente em nós vai se constituindo e vai se refazendo à medida do Cristo. Por isso, como lembra Olavo Bilac, numa das suas poesias, ele diz que é preciso envelhecer como os carvalhos, que com o passar do tempo vão se fazendo abrigo. É isso, que externamente nós vamos nos desfazendo. Essa é uma condição natural da nossa existência humana. Nós somos pó, cinza, cadáver adiado, caniço sacudido ao vento. Então, quando vai acontecendo sobre nós o efeito da exterioridade, por consequência da desordem da criação, a gente tem que se refazer. E aí nós vemos a primeira vez também, num trecho da Sagrada Escritura, se introduzir o tema da ressurreição. Eu vou dizer um negócio aqui para você que você vai cair para trás. O Antigo Testamento, na sua maioria, 99,9% anjo, não estou brincando, 99,9% do Antigo Testamento, e você precisa não dormir. O Antigo Testamento não crê na ressurreição. Se nós vemos, por que Abraão fica doido para ter um filho? Ele não sabia que filho é prejuízo, custa caro e dura. Porque se o patriarca não tem um filho, ele deixa de existir, porque o pai prolonga a sua vida junto com a mãe nos seus filhos. Então, não ter filho no Antigo Testamento significa jogar a existência no nada, porque o Antigo Testamento não crê em ressurreição. Mas é o mundo dos sábios, sobretudo no livro da sabedoria, no encontro com a cultura grega, que ajuda a esclarecer que nós temos em nós um princípio divino que vai para junto de Deus e que quando vier o Messias, nós iremos ressuscitar com ele. Primeira vez que vai aparecer um trecho da Bíblia, é o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, quero insistir nisso, onde nós temos toda a promessa dos patriarcas, da terra, da descendência, projetada sobre o mundo da ressurreição. Primeira vez que vai aparecer, por isso que, por exemplo, o livro da sabedoria
é usado na celebração dos fiéis defuntos, porque ele está preparando para aquilo que vai ser amadurecido fortemente como convicção de fé no Novo Testamento e, sobretudo, nas cartas do apóstolo Paulo, que faz o encontro com a revelação de Deus por força da experiência do ressuscitado. Então, o que é que está sendo tecido aqui no livro da sabedoria? A morte não é o último acontecimento na vida do justo. Aqui o autor ele dá um passo além para aquela que era a compreensão da filosofia grega. Porque a compreensão da filosofia grega é aquela de que a existência humana termina no abismo do nada, deixar de existir. E aí o autor está dizendo, sim, entendemos que há uma dimensão corruptível na existência humana, que tem um desajuste que nos leva à morte. Mas a morte não é o acontecimento final, não é o último ato na vida do justo, que deve esperar a ressurreição. E qual é a garantia disso? Versículo 9, que é o versículo que finda a primeira leitura de hoje. Os que nele confiam, isto é, em Deus, compreenderão a verdade, perseverarão no amor e ficarão junto dele. Por que a ressurreição é prometida a nós? Porque quando nós morremos, aqui externamente falando, quando nós apodrecemos, é uma coisa que eu não costumo dizer para todo mundo, né? Só para um público seleto, nós vamos morrer, todo mundo que está aqui. Não tem jeito não, ninguém fica para dar semente. Quando nós morrermos, a centelha divina que há em nós é atraída de novo para aquele a quem ela pertence, entende? Aquilo que recebemos de Deus por empréstimo, o seu ruá, soprado em nossas narinas, que nos fez ser nefesh hayah, ser que respira, no momento que a gente morre é devolvido para Deus. Porque o Senhor não permite, lembra o Salmo, que conheça a corrupção aqueles que são seus amigos. Por isso a amizade com Deus é importante. E qual que é a expressão teológica para dizer da amizade com Deus? É a vida na graça. Quem vive em estado de graça, quem reza, quem frequenta os sacramentos, quem não faz da vida da vizinha um inferno, não fica enchendo o saco na sacristia da paróquia, vive como um cristão de verdade, é amigo de Deus, é amigo da sabedoria de Deus, é íntimo de Deus e, portanto, não poderá conhecer a corrupção. E aí, continua o versículo 9. Por causa do amor, perseverando no amor, o amor que nos abrirá as portas do reino dos céus, no entardecer de nossa vida seremos julgados pelo amor, lembra São João da Cruz? Nós ficaremos juntos de Deus. Por quê? Por conta da sua graça e da sua misericórdia que Ele concede aos seus eleitos. E nós sabemos bem, graça e misericórdia é aquilo que há de mais íntimo em Deus. É o nome de Deus no livro do Êxodo, são as feições de Deus que vão sendo apresentadas ao longo de toda a Escritura. A graça, lembra São Vicente de Paulo, que tanto viu Deus nos pobres, é o segredo mais íntimo do coração de Deus. A sua misericórdia é o seu segredo mais íntimo. E já terminando nossa reflexão, é por isso que o Salmo diz, podemos ter confiança, porque do coração atribulado está perto ao Senhor, o Senhor. Nos momentos de desgraça da nossa existência, a gente não tem consciência disso, de que Deus está próximo do nosso coração atribulado, porque nós somos dele, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem consciência disso? O momento em que nós estamos com o nosso coração atribulado, não um coração corrompido, porque Deus se afasta dos perversos, mas do coração atribulado, inquieto, angustiado, Deus está perto e Ele conforta aqueles que estão com o espírito abatido. É justamente no momento que a gente se sente mais distante, que as nossas fórmulas não são suficientes, que a gente está fora da zona de conforto, que a gente às vezes não sente. É aí que Deus está mais próximo. É muito bonito ler as cartas de Santa Teresa de Calcutá, quando ela diz que há momentos em que ela não sabe se Deus existe. É isso, tem momentos que a gente duvida, será que existe? Será que está cuidando de mim? Será que não esqueceu? Será que foi dar uma volta? Meu Deus do céu, não é possível, eu rezo tanto. Nesse momento da tribulação do coração, lembra o Salmo, é que Deus está mais perto. E aí, nós vemos no Evangelho, Jesus nos ajudando a perceber que nós somos grandes por causa de Deus e da sua graça, e não por conta de nós. Inclusive, a gente tem que se considerar como servos. Aqui não é uma tradução boa, né? Que está lá no grego. Akárchestos, não é servo inútil, mas servo simples. Nós somos simples servos. Temos que nos enxergar como servidores de Deus e um dos outros, porque quem não vive para servir não serve para viver.
Você, como esposa, não serve ao esposo. Como esposo, não serve à esposa. Como mãe e pai, não serve aos seus filhos. Se eu, como padre, não servir ao santuário, eu não sirvo para viver. O sentido da vida é o serviço. E aí, essa consciência de que temos que servir, e aqui termino com duas alusões. A primeira é de Hamlet. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é lógico, mas temos que nos enxergar como servidores, não como quem fica o tempo todo reivindicando e exigindo. Hoje, na cultura da convergência, a gente acha que tem direito, porque tudo chega muito rápido, né? Pela internet, então a gente acha que quem tem direito tem que ser tudo do nosso jeito e rápido, conforme a gente quer. Hamlet diz, né? A gente tem que ter consciência que nós cevamos os animais e os engordamos para comê-los, mas nós cevamos a nós mesmos para nos tornarmos comida dos vermes. Hamlet diz isso. Nós cevamos os animais para comê-los e cevamos a nós mesmos para nos tornarmos comida dos vermes. E o Talmud tem uma grande sabedoria quando ele diz assim, que Deus criou o homem depois dos vermes, para lembrar, evidentemente, a nós, né, como servos inúteis, simples servos, como pó e cinza, criou o homem depois dos vermes, para lembrar, evidentemente, que os homens são mais importantes, mas para que o homem não se esqueça de que Deus amou os vermes primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu nossas preces. A nossa resposta será ouvir.